Então, pronto, começou a gravar. Bom, Natália, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui hoje reunidos no dia 13 de outubro de 2021, às 18h05, com a presença dos professores Fernando Meneguin, Robson Fernandes e André Rosilho, a quem eu já agradeço a presença de estar comigo hoje. Natália, você tem 30 minutos para fazer sua apresentação de defesa de dissertação de mestrado, após ser arguído pelos professores. Meneguinho, eu vou começar pelos externos, tá? Por uma questão de convite. Então, por ordem alfabética, o professor André, você poderia começar depois a arguição, o professor Robson, e aí o Meneguin encerra. Fechado. Acho que a gente pode já estabelecer, não sei o que vocês preferem, que ela responda as arguições ao final ou que a gente já separe um por vez. Vocês têm preferência? Não. Pode ser ao final, então? Tudo ao final? Então, Natália, você vai anotando as perguntas, por favor, que eles vão te fazendo, e ao final você já arremata todas. Tudo bem? Então, desejo boa sorte. A palavra está com você. Você tem 30 minutos contando a partir de agora. Obrigada, professor. Vamos ver se eu consigo compartilhar de novo, né? Que deu certo aquela hora, espero que dê agora. Foi? Foi, estamos vendo. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao professor Dalton, que me ajudou muito nesses últimos meses, nessa caminhada final. E gostaria também de agradecer a presença e a disponibilidade dos professores André, Fernando e Robinson. E, bom, vamos lá, né? O tema do meu trabalho é a conformidade entre os programas de compliance existentes nas fundações públicas do Estado de São Paulo com as práticas recomendadas pela OCDE. Aqui está a estrutura do trabalho, com 5 capítulos. Aqui temos um pouco da introdução e uma importante pergunta. Por que compliance? O tema compliance vem ganhando relevância, pois trata-se de uma maneira atual e eficiente para a prevenção das várias formas assumidas pela corrupção e de atos não conformes que podem trazer prejuízos financeiros e reputacionais irreparáveis às organizações. E o que é um programa de compliance? O programa de compliance é o conjunto de medidas e procedimentos com o objetivo de evitar, detectar, remediar a ocorrência de irregularidades, fraudes e corrupção, incentivando a adoção de posturas éticas em todos os níveis da instituição. Por que o CDE? Por que o CDE como referencial do trabalho? A escolha das práticas recomendadas pelo OCDE como referência se dá em razão do intensivo trabalho que essa organização vem realizando para aprimorar o compliance, tanto no setor privado quanto no setor público. Esse trabalho resultou no desenvolvimento de uma série de documentos relacionados à matéria. Aqui, no capítulo 1, ele trata do compliance, o seu conceito, evolução histórica, suas fases, seu desenvolvimento no Brasil e no setor público brasileiro e traz a atuação da OCDE no desenvolvimento do tema. Habitualmente, quando conceituamos compliance, costumamos utilizar o termo que vem do inglês to comply, que significa estar em conformidade. Mas o compliance vai muito além do que apenas estar em conformidade e garantir que a instituição cumpra as políticas, normas e leis internas e externas às quais estão expostas. Na prática, a grande importância do compliance é proporcionar segurança, minimizar os riscos e guiar o comportamento das instituições diante da área em que atuam, buscando desenvolver uma cultura de conformidade. O compliance é um conjunto de ações direcionadas a garantir que as relações entre as diversas instituições sejam éticas e transparentes. E aqui, quando a gente fala em instituição, não importa o tamanho, o segmento em que elas atuam, se é pública ou se é privada, o compliance deve agir desde a contratação de um pequeno colaborador até a participação em uma grande licitação na modalidade concorrência em alguma esfera do poder público. O compliance busca soluções antes que o problema apareça. Ele trabalha com a prevenção, criando mecanismos para evitar complicações futuras e situações que possam tirar a credibilidade da instituição perante o mercado. Além de prevenir, o compliance também serve para detectar a ocorrência de irregularidades e identificar a melhor forma para remediar essas irregularidades,
Ou seja, o compliance ele tem que ser preventivo, ele tem que ser dinâmico e ele atua mesmo quando não existe um histórico de condutas não conformes na instituição. Um importante passo da administração pública na busca de uma cultura de compliance foi a implementação em vários estados da federação de regras mais rígidas para contratações públicas. O estado do Rio de Janeiro foi o pioneiro, editando a Lei 7.753, de 2017, que exigiu, no âmbito de suas contratações, a implementação de programas de integridade às empresas que celebrarem contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria público-privada com a administração pública, direta, indireta e fundacional. Nessa tendência, o Amazonas, o Distrito Federal, o Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Sul editaram suas próprias leis com conteúdo semelhante e exigiram, no âmbito de suas contratações, medidas de integridade. Outros estados, como Bahia, Pernambuco e São Paulo, já iniciaram a tramitação de seus projetos de lei nesse sentido. Aqui o capítulo 2, ele trata das fundações privadas e públicas e como o compliance pode ser aplicado nessas instituições. Fundação é uma entidade jurídica de direito privado sem fim lucrativo, constituída obrigatoriamente por um patrimônio juridicamente indissolúvel e personalizado, por meio de escritura pública ou testamento de seu instituidor ou instituidores, destinado a um fim de interesse público ou social, que seja suficiente para garantir que a fundação possa cumprir com a sua finalidade, razão pela qual esse patrimônio deve estar livre e desembaraçado. A fundação, ela não possui proprietário, ela não possui titular, sócio, acionista, ela não possui nada disso. Ela possui um instituidor que formará a dotação inicial e designará o seu fim específico. O patrimônio é condição sine qua non para a criação de uma fundação. No caso das fundações públicas, o patrimônio utilizado inicialmente é instituído pelo poder público, podendo ser total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica de direito público ou privado, com capacidade de autoadministração e destinado por lei ao desempenho de atividades do Estado na ordem social. As fundações possuem finalidades voltadas ao interesse público, sem finalidade lucrativa e origem não empresarial, mas isso não desobriga tais entidades de agirem em conformidade com as leis e regulamentos e prestarem contas para órgãos reguladores e fiscalizadores e para a sociedade em geral. Muito pelo contrário, né? Justamente por serem recursos públicos os responsáveis pela manutenção e funcionamento dessas entidades, que um programa de compliance se torna tão fundamental. O compliance é essencial para uma gestão pública de qualidade, que é o que a sociedade almeja, ou seja, que os recursos sejam utilizados de forma eficaz e proba para que os serviços públicos sejam mais eficientes e melhorem sua qualidade para se adequarem às expectativas da população. Agindo preventivamente e buscando uma mudança cultural na nossa sociedade, o compliance ele pode ser um grande aliado para as fundações aumentarem o seu controle, sua transparência, agilidade e sua eficiência administrativa. Capítulo 3. Capítulo 3 traz a metodologia utilizada nessa pesquisa e trata da tipologia do universo, do desenvolvimento do questionário e da coleta e análise dos dados. O problema de pesquisa é se há conformidade entre os programas de compliance existentes nas fundações públicas de São Paulo com as práticas recomendadas pela OCDE. A hipótese é que as fundações públicas de São Paulo, em sua maioria, não possuem um programa de compliance estruturado, mas adotam na organização de suas estruturas algumas das práticas recomendadas pela OCDE. A justificativa é que o compliance é um tema que ganhou destaque nos últimos anos diante dos inúmeros casos de escândalos de corrupção nacionais e internacionais. O presente trabalho visa demonstrar a importância e a aplicabilidade desse instituto para além dos diferentes tipos de pessoas jurídicas de direito privado com finalidade lucrativa, mas também outros tipos não societários como as fundações.
Essa pesquisa irá colaborar com a sociedade em geral, pois as fundações tratadas aqui são fundações públicas do Estado de São Paulo, que recebem recursos públicos. O objetivo é identificar se existe um programa de compliance nas 16 fundações públicas do Estado de São Paulo e, em caso positivo, analisar se esses programas estão em conformidade com as práticas recomendadas pelo CDE. O universo da pesquisa são as 16 fundações públicas do Estado de São Paulo e foi adotado o método de pesquisa qualitativa, na forma de estudo de caso, por meio do questionário elaborado na plataforma do SurveyMonkey. Na elaboração do questionário, foi simplificada ao máximo a nomenclatura nas questões, para que não fosse necessário possuir conhecimento em compliance para respondê-lo. Pretendendo com isso a obtenção dos dados corretos e verossímeis, o mais verossímil possível, que foram de extrema importância para o objetivo dessa pesquisa. Em relação à coleta de dados, foram encaminhados e-mails para as 16 fundações públicas do Estado de São Paulo, contendo questionário de pesquisa elaborado no SurveyMonkey. E esse e-mail ele esclarecia que essa pesquisa servia para a coleta de dados que seriam trabalhados em uma dissertação de mestrado. E um total de 9 questionários foram respondidos, o que tornou possível uma análise intrínseca e efetiva do objetivo dessa pesquisa. Aqui temos o estudo de caso e a discussão de resultados produzidos nos capítulos 4 e 5. Os dados foram estruturados com base nas 17 respostas obtidas através do questionário. Foi elaborado um gráfico com cores diferentes para as respostas que continham as opções sim, não ou outro, e a opção outro foi deixada com um campo aberto para comentários e explicações. Questão 1. Existe algum programa ou área de compliance e ou integridade instituído nessa fundação? Apesar de apenas uma fundação ter respondido sim, outras 5 fundações responderam a opção outro e descreveram algumas áreas ou programas que elas consideraram que tenham relação com o programa de compliance. São essas áreas aí que elas responderam. Questão 2. Se a resposta à pergunta anterior for sim, por quantas pessoas esse programa ou área é composto? Essa questão está diretamente relacionada com a questão anterior. E a resposta que merece destaque é essa primeira, que respondeu uma pessoa. E merece destaque não por se tratar de um ponto negativo, mas sim por provavelmente ser suficiente para as necessidades daquela fundação. A área de integridade ela não precisa ser grandiosa, volumosa, ela tem que ser adequada ao caso em concreto. Questão 3. Essa fundação possui um gerenciamento de riscos, que é o processo de identificar, avaliar, tratar e monitorar os riscos existentes em uma organização. Das 9 fundações que responderam essa questão, apenas uma respondeu que não possui nenhum tipo de gerenciamento de risco. A alta adesão das fundações nessa prática é extremamente positiva e relevante. O gerenciamento de riscos, ele realiza um importante trabalho preventivo, planejando e implementando respostas aos riscos. Aqui estão as respostas da opção outro. Na questão 4, essa fundação possui um código de conduta e ou integridade? E das 9 fundações que responderam essa questão, apenas uma respondeu que não possui. 7 fundações responderam que sim, considerando o código de ética. E uma fundação chamou bastante atenção por ter respondido que não sabe informar ao certo, essa terceira. O código de conduta e integridade, ou o código de ética, ele é um guia orientador de condutas, princípios e valores daquela instituição. Esse código deve estar enraizado na consciência de quem se relaciona com essa instituição. Ele tem que ser claro, preciso e de fácil compreensão. Então, a pessoa responder que não sabe informar ao certo, significa que o código não está fazendo o que deveria fazer. Questão 5. Essa fundação possui uma política anti-suborno? O alto índice de respostas negativas desse ponto merece bastante atenção. Das 9 fundações que responderam ao questionário, apenas 3
respostas elas podem ser consideradas positivas. 5 responderam que não possuem e uma respondeu que segue a política do governo, mas não possui nada específico. O que merece muita atenção, porque esse é um ponto de especial importância, especialmente para instituições que recebem recursos públicos. É inaceitável uma instituição que recebe dinheiro público não prever e não possuir nenhum tipo de política antissuborno. Esse tipo de prática deveria estar arraigada, deveria estar na essência dessas instituições. Questão 6. Essa fundação possui treinamentos periódicos sobre compliance e integridade? Das 9 fundações que participaram, apenas uma fundação respondeu positivamente essa questão. As outras fundações ou responderam que não possuem, ou responderam que a questão está em desenvolvimento. E uma baixa adesão nesse ponto não é necessariamente preocupante. Analisando as respostas das questões anteriores, já era esperado essa resposta. Mas a tendência é que as fundações, com a evolução dos seus programas de compliance, elas comecem a adotar essa prática, resultando numa evolução natural desses programas. Questão 7. Essa fundação possui incentivo da adoção do compliance pela alta administração? Das 9 fundações que responderam, apenas 2 responderam que não. Apesar do baixo número negativo nessa questão, o ideal seria um 100%, porque o apoio da alta administração é o primeiro ponto em um programa de compliance, e ele é muito importante. O pessoal de cima tem que dar o exemplo de integridade e ética para o resto da instituição. Aqui estão as respostas para quem respondeu outro. Questão 8. Essa fundação possui um processo de due diligence, investigação prévia de parceiros comerciais? Das 9 fundações que participaram, apenas uma respondeu positivamente. E apesar dessa baixa adesão não ser ideal, aqui, muitas vezes as fundações consideram que essa prática não é necessária. A due diligence é um processo importante que avalia e mitiga os riscos de fazer negócio com instituições que possam estar envolvidas em fraudes ou irregularidades. Então, é importante que essas fundações comecem a adotar essas práticas de due diligence. Aqui estão as respostas da opção outro. Questão 9. Essa fundação possui um canal de denúncias? As respostas que podem ser consideradas positivas são 8. São 8 das 9 que responderam essa questão. É importante que as fundações continuem nesse caminho e aprimorem cada vez mais os seus canais de denúncia, oferecendo praticidade e segurança aos denunciantes. Questão 10. Essa fundação possui uma política de proibição de retaliação dos denunciantes? Muito preocupante que apenas 2 fundações responderam positivamente essa questão. Ainda mais considerando sua ligação com a questão anterior e a alta adesão que a questão anterior teve. E é importante também aqui considerar que o denunciante de boa-fé, ele tem que se sentir seguro e livre de qualquer retaliação, perseguição ou discriminação. Uma adesão tão pequena das fundações nessa prática chega a ser espantosa. E ela deve ser revista com a maior brevidade possível. As fundações têm que tentar descobrir por que de uma baixa adesão disso. Questão 11. Essa fundação possui medidas disciplinares previstas em códigos de condutas? Das 9 fundações que responderam essa questão, apenas 2 responderam que não possuem. Aqui a resposta da opção outro. Questão 12. Essa fundação possui testes, revisões e aprimoramento constante do programa de compliance ou integridade? Não houve nenhuma resposta positiva nessa questão. Mas a baixa adesão nesse ponto não é necessariamente preocupante também, porque é óbvio, né? Para que ocorra esse tipo de prática específica, é necessário que exista um programa de compliance efetivo. E como a gente pode perceber, pelas fundações que responderam esse questionário, elas não possuem um programa efetivo de compliance. Questão 13.
Essa fundação possui auditoria interna? Das 8 fundações que responderam essa questão, apenas uma fundação respondeu que não possui uma auditoria interna. Questão 14. Essa fundação possui procedimento de controle interno? Das 9 fundações que responderam essa questão, todas elas responderam que possuem sim procedimentos de controle interno. Questão 15. Caso as práticas citadas não sejam de competência das áreas de compliance ou integridade e ou conflito de interesse, qual área cuida da implementação e efetivação dessas práticas? Aqui nós tivemos as mais variadas respostas, que vão desde o controle interno até algumas diretorias e setores que possam ter alguma familiaridade com alguma matéria relacionada ao compliance. E muitas delas também, mais de uma área faz esse papel. Questão 16. O setor de compliance e integridade está vinculada diretamente à presidência da fundação? A grande maioria das fundações foi possível perceber que possuem sim áreas que tratam da matéria, essas áreas que têm os mais variados nomes estão sim vinculadas à presidência da fundação. Isso é importante porque a área de compliance ela deve estar vinculada apenas ao mais alto nível da instituição. Esse ponto é importantíssimo para a autonomia e a autoridade da tomada de decisões dos profissionais dessa área. Na questão 17, nome da fundação. Essa questão traz o nome das fundações que responderam ao questionário. Aqui temos a conclusão. As práticas recomendadas pela OCDE têm a finalidade de orientar as instituições para uma atuação mais eficiente, melhorando seus processos internos, aprimorando o desenvolvimento de suas atividades, otimizando o monitoramento e controle dessas instituições, contribuindo assim no combate à corrupção. Não existe uma consequência legal em não se ajustar a essas práticas recomendadas pela OCDE, mas como consequência prática, a instituição deixa de fomentar vários instrumentos essenciais para desenvolver boas práticas corporativas, como a transparência na prestação de contas e implementação de mecanismos capazes de evitar desvios e a prever e detectar atos não conformes. As fundações tratadas nessa pesquisa, elas são fundações públicas, como eu já falei, e elas recebem recursos públicos. E suas atividades, inclusive, possuem caráter público. Então, é de suma importância que essas entidades elas estabeleçam uma cultura organizacional que zele por esses valores éticos e morais e elas procurem reduzir custos e oferecer um serviço de qualidade. Os resultados demonstram que a maioria das fundações não possui um programa de compliance ou integridade instituído, mas que a maioria delas possui uma área não exclusiva que trata desses assuntos. Quanto às fundações avaliadas, a pesquisa evidenciou que a maioria das fundações participantes estão em um patamar razoável, atendendo a maioria das práticas contidas no questionário ou em vias de atender. Das 9 fundações participantes, apenas 2 delas possuem uma baixa aderência às práticas pesquisadas. E respondendo ao questionamento principal, que deu início à realização dessa pesquisa, as fundações públicas do Estado de São Paulo, apesar de não possuírem um efetivo programa de compliance, elas utilizam-se de várias das práticas que existem nesses programas. Então, eu considero que há sim uma conformidade parcial com a hipótese estabelecida na pesquisa. Percebe-se uma alta adesão às práticas que são mais fáceis de serem implementadas, concretamente, em seus respectivos âmbitos. Talvez esse fato seja um indício da vontade das fundações de desenvolver práticas relacionadas ao assunto. E talvez, por limitações técnicas e financeiras, não consigam. Quem sabe que com incentivos e direcionamento correto, essas fundações não desenvolvam verdadeiros programas de compliance? Fim, é isso. Muito obrigada. Espero que eu tenha ficado no tempo. Obrigado, Natália. Ficou no tempo, sim.
respira um pouco, toma uma água, tá? Professor André Rosilho, aqui novamente eu agradeço a presença. Eu esqueci de te qualificar, professor André Rosilho, advogado em São Paulo, doutor pela USP, professor da FGV Direito aqui de São Paulo. É um prazer tê-lo aqui. Então, passo a palavra para arguir a candidata Natália Gomes Vargas. Obrigado, Dalton, pelo convite mais uma vez. Obrigado, Natália, pelo convite para participar aqui da sua banca de defesa. Participei da banca de qualificação, então acho que é interessante poder estar presente nesses dois momentos, né, de conseguir, de alguma maneira, avaliar ou tomar contato, né, com a evolução do trabalho, onde ele estava no momento da qualificação para onde ele chegou agora. Eu tinha me organizado aqui, antes de passar para os pontos, são, assim, na verdade, são esclarecimentos que eu gostaria de fazer sobre o seu trabalho, Natália, alguns pontos mais, enfim, critérios metodológicos, outros pontos mais substanciais. Mas antes de passar para isso, eu queria só chamar a atenção para dois aspectos que eu acho que você procurou abordar a partir dos apontamentos da qualificação. Um deles é o em relação ao tipo de fundação, né, que você anunciava lá atrás, que você ia tratar sobre fundações do Estado de São Paulo, e eram 16 fundações, mas você não dizia exatamente que tipo de fundação era essa, né? Existe todo um debate por trás sobre fundações públicas, né? Sujeitos ao direito privado, ou direito público, ou fundações que não são exatamente essas fundações, mas são aquelas fundações de apoio à administração pública, e nada disso ficava exatamente muito claro naquele momento no seu texto. Acho que você procurou avançar nesse sentido, mas ainda tem alguns apontamentos a fazer em relação a isso, que eu faço mais adiante. É só reconhecer que esse ponto acho que teve uma evolução em relação à qualificação. Um outro ponto que estava mais problemático na qualificação e que agora acho que foi um pouco mais equalizado, ainda tenho apontamentos para fazer, mas eu reconheço que houve uma evolução com relação ao escopo da ideia de compliance no seu trabalho, que na minha avaliação ele estava muito desfocado naquele momento da qualificação, e a gente tinha até conversado que talvez o foco fosse atrelar o compliance, né? Mais com a ideia de combate à corrupção, desvios e coisas parecidas, né? Eu acho que o seu trabalho foi por essa linha, mas ainda tem alguns apontamentos a fazer em relação a esse ponto. Mas só para deixar marcado aqui que eu acho que teve uma evolução importante do texto e acho que é preciso reconhecer isso. Então, o fato de estar presente nos dois momentos acho que me permite, de alguma maneira, fazer essa avaliação. Aí, sobre os apontamentos, Natália, não tenho muitos apontamentos a fazer, selecionei aqui algumas perguntas para te fazer, algumas provocações para te fazer, mas a maior parte delas eu acho que eu fiz no momento da qualificação, né? Aqui é uma coisa mais pontual. Vamos lá. Vou ver qual ponto começar aqui, né? Eu acho que, assim, com relação ao tema de fundo, né, compliance, eu acho que você afirma em diversos momentos no seu texto que ele é um instrumento eficiente para o combate à corrupção. E você reafirma essa ideia em diversos momentos. Eu consigo entender que, de fato, a ideia do compliance pode ser eficiente no combate à corrupção, só que eu acho que esse tipo de afirmação ou preconcepção dentro de trabalhos acadêmicos ela acaba sendo um pouco problemática. Porque, ok, a existência de um programa de compliance tende a gerar a redução de desvios e combate à corrupção, mas esse tipo de afirmação peremptória exige necessariamente, pelo menos na minha avaliação, a demonstração do fenômeno que você cravou como sendo peremptório. Então, diminuiu em que sentido, em quais casos, para quais finalidades, qual é a pesquisa que demonstra. Eu acho que você tem que tomar cuidado com esse tipo de afirmação muito peremptória no texto, porque ela tende necessariamente a ser acompanhada, acho que, de provas, demonstrações, seja de textos bibliográficos, seja de pesquisa de próprio punho sua, mas eu acho que não é algo trivial, porque alguém poderia dizer, na verdade, que o compliance, apesar de ser um instrumento, estou aqui chamando de compliance como se fosse uma coisa só, mas não é, né? Mas a ideia de compliance, alguém poderia afirmar, olha, isso aqui é algo
destinado a combater corrupção, desvios, etc. e tal, mas de eficácia baixíssima. Na verdade, isso não tem efeito prático concreto nenhum, é mais discurso. Alguém poderia fazer essa afirmação e apresentar dados para demonstrar isso. Então, assim, eu não acho que dá para dar de barato que a existência de programas de compliance geram uma redução automática de desvios ou um aprimoramento das técnicas de combate à corrupção. Acho que deve ser um ingrediente importante, mas não acho que é algo absolutamente necessário, não tem essa relação necessária de causa e efeito. Aí uma outra coisa que me chamou a atenção, Natália, que tem um pouco a ver com a crítica que eu tinha feito lá atrás, quando da qualificação, tem a ver com o fato de que eu acho que ainda não sou menos agora, mas ainda muita coisa diferente está dentro da ideia de compliance. Por exemplo, na sua fala aqui agora, você atrelou muito a ideia de compliance a algo voltado a prevenir desvios. Então, você está no âmbito da prevenção, né? São melhores práticas ou, enfim, códigos voltados à prevenção de desvios. Quando você faz a reconstrução do compliance no Brasil, por exemplo, você elenca lá uma série de iniciativas, diplomas normativos, que não estão dentro deste campo da prevenção. Claro que pode ter um efeito preventivo secundário, né? Quando você pune, por exemplo, alguém, o Código Penal ele tem, obviamente, um efeito preventivo, mas a finalidade imediata, talvez, seja ser repressora, né? Então, se você previne por meio da repressão, né? Pelo exemplo, etc. Mas eu acho que é algo de natureza distinta do compliance, tal como você afirmou aqui na sua fala inicial. Então, quando você traz, por exemplo, a lei de improbidade como um dos instrumentos usados pelo direito brasileiro para o combate, como compliance, eu tenho um pouco de dificuldade de colocar isso na mesma categoria de outras iniciativas. Claro que tem um efeito secundário de combate à corrupção, desvio, mas não é exatamente a função do compliance tal como você descreveu aqui na sua fala. Me parece um pouco estranho, né? É um corpo estranho dentro desse conjunto de iniciativas voltadas a combater, a reduzir desvios, tal. E acho que isso vai um pouco, isso se insere, acho que um pouco numa visão sua que fica claro na sua fala e no texto também, de que controles são importantes para combater desvios. O compliance é um desses controles. Então, você vai elencando na reconstrução do compliance do Brasil uma série de controles, sejam eles preventivos ou não, como iniciativas enquadradas dentro dessa ideia mais ampla de compliance. E aí, bom, já que você colocou a lei de improbidade, né, eu fiquei me questionando aqui se essa máxima de que mais controles são positivos, né, sempre é algo positivo, principalmente porque a lei de improbidade está em revisão, né, nesse momento. Né? Existe uma crítica de que a lei de improbidade ela foi ampla demais, pegando casos em excesso e gerando a possibilidade de propositura de ações de improbidade de modo com poucos critérios, né, com pouco critério. Então, o que, na verdade, geraria a possibilidade de propositura de ações sem substância real. Então, nesse caso, a lei, tal como foi desenhada, geraria um desestímulo, na verdade, né? Geraria um prejuízo à gestão e não necessariamente se conseguiria reduzir corrupção, reduzir desvios, porque uma ação proposta sem critérios, ela provavelmente vai dar em nada. A única coisa que ela gerou é custo e um prejuízo refratário para a gestão pública, né? Você vai pensar 2.000 vezes antes de assumir um cargo público com medo de tomar uma ação de improbidade proposta com base em critérios duvidosos. Né? Assim, tem um debate enorme sobre a eficácia da lei de improbidade como para o combate, né, de corrupção, desvios, etc. O que acho que sugere que essa ideia de quanto mais controles, melhor, não é uma ideia muito positiva, ou não é uma ideia blindada de críticas, digamos assim. Então, eu tenderia a não ir muito nessa linha de que muitos controles são sempre positivos. Acho que é preciso ter um pouco de parcimônia, mas eu queria te ouvir também a respeito desse tema. Né? Pode ser que essa seja uma visão muito pessoal minha e você tenha uma outra visão, e seria interessante te ouvir a respeito do tema, que não trata exatamente do seu foco central da sua dissertação, mas sua dissertação se encaixa um pouco nesse panorama mais amplo. Né?
Outras coisas que eu queria te colocar, Natália, com relação à fundação, né? Eu achei legal que você procurou localizar o seu universo de pesquisa de maneira mais criteriosa, né? Então, falando, de que fundação que eu estou tratando? Aí você falou das fundações públicas, fundações privadas. Eu tenho a impressão que essa dicotomia fundação pública e privada, ela é insuficiente para descrever o fenômeno que existe no Brasil. Talvez, se você adotasse... Isso aqui é mais uma ideia, né, para aprimoramento do texto. Se você usasse a noção de fundação estatal / não estatal, talvez isso te ajudaria, porque quando você usa fundação pública, seu próprio texto revela, né, ela pode ser fundação pública no sentido de estatal, com regime de direito público ou com regime de direito privado, que essas duas modalidades são admitidas. Aí gera uma confusão de nomenclatura. Talvez se você tratasse de fundação estatal e não estatal, e dentro da estatal, com regime de direito público, com regime de direito privado, ficaria mais visual, mais fácil de visualizar o fenômeno que você está realmente querendo estudar na sua dissertação. Então, o que eu te provocaria nesse sentido, de talvez substituir não, né, mas agregar essa noção de fundação estatal versus não estatal para evitar essa confusão terminológica que é comum no direito brasileiro. Se a gente for abrir a maior parte dos livros, né, eles usam essa nomenclatura que você usou, fundação pública e fundação privada, mas isso gera uma confusão enorme, porque às vezes você tem uma fundação do Estado no regime de direito privado, né? Isso existe, o Supremo admite, então era mais uma sugestão. E aí, quando você for tratar das suas fundações públicas, né, que ela classificou como públicas, justamente por conta dessa dicotomia, da ausência, né, dessa dicotomia estatal não estatal, eu fiquei em dúvida se as fundações que você botou aí, as 16, né, que você abordou no seu texto, se todas elas estão no regime de direito público ou não. Então, é mais um esclarecimento, né, da sua parte aí. Tem uma afirmação que você faz com relação às fundações, né, na página 62, que eu achei um pouco exagerada. Eu queria te apontar ela aqui, né, para eventualmente te ouvir. Você fala que fundações jamais, e acho que essa é uma expressão que se usa, né, jamais serão puramente de direito privado e a sua organização administrativa é idêntica das empresas estatais. Eu achei um pouco estranha a frase, porque eu concordo com você que a fundação, por pertencer ao Estado, né, ser uma fundação estatal, integrar a máquina administrativa, ela acaba automaticamente tendo de obedecer o que a gente poderia talvez chamar de direito administrativo mínimo. Então, regra de concurso público, regra para contratar mediante licitação, são coisas que se aplicam às fundações, independentemente de elas estarem no regime público ou privado. Se ela integra o aparelho do Estado, essas regras ela tem de obedecer, por conta lá do artigo 37 da Constituição. Então, acho que a maneira de você colocar talvez fosse essa, né? Fala que, olha, ela precisa obedecer a um regime administrativo mínimo. Agora, equiparar a fundação à empresa estatal, falando que elas são idênticas do ponto de vista da organização administrativa, eu acho que é um pouco de excesso. Até porque tem regras que se aplicam especificamente às empresas estatais, não se aplicam às fundações. Então, acho que essa equiparação não me parece muito correta. Minha proposta seria essa, de você dizer que as fundações, como as empresas estatais, estão sujeitas ao regime administrativo mínimo. Acho que ele travou, né? Deixa... Ele travou. Peraí. Voltou. André, travou sua conexão, você congelou, aí você voltou agora. Voltei? Voltou. Desculpa, gente. Desculpa não, né? Porque é coisa que foge do meu controle aqui, na verdade. Não, só retoma um pouquinho antes, que só eu estava falando das fundações, do jamais comparar tal. Tá, então eu só queria acrescentar um outro ponto ligado ao compliance, né? Que tem a ver com algo que eu já mencionei aqui. Só um ponto que eu tinha esquecido de dizer. Uma coisa bem pontual, né? Lá no resumo, você diz que, no resumo da sua dissertação, eu sempre encrenco com o resumo, porque eu acho que é o seu cartão de visita, né? Se você lê o resumo e ele não está bem apresentado, ou tem ali algum problema, isso pode desestimular o seu leitor de seguir adiante com a leitura. Então, acho que é importante de nós nos atentarmos para ele. Aí, lá no modo como você descreveu, você falou que as fundações... Você faz essa pergunta, né?
se as fundações elas têm um programa de compliance. Eu acho que a pergunta estranha, por uma questão simples, né? Mas, enfim, esse um ficou estranho. Assim, elas têm um programa qualquer, ou a ideia é que as fundações elas tenham um programa, né, do Estado de São Paulo, ao uniforme, né? Elas têm sejam organizadas do ponto de vista do compliance de modo geral, uniforme, dentro do Estado de São Paulo. Existe uma política de compliance no Estado de São Paulo para as fundações ou não? Esse ele ficou meio indefinido ali nesse contexto. Então, eu não sabia se você estava querendo dizer se cada uma das fundações tinha um programa de compliance ou se existia programa de compliance no Estado de São Paulo mais uniforme para as suas fundações. Então, só tomar um cuidado ali na hora de descrever o seu texto. Porque isso faz diferença, né? Se cada um dos programas das fundações de compliance, eles aderem às políticas da OCDE, ou se a política do Estado de São Paulo de compliance para as suas fundações adere ou não às recomendações da OCDE. O último ponto com relação ao tema do compliance, essa é uma observação que eu acho que eu tinha feito já na qualificação. Lá na página 70, você tem na sua pergunta de pesquisa, que acho que é mais ou menos essa. A conformidade entre o programa de compliance das fundações com práticas recomendadas pela OCDE, essa ideia de conformidade, eu não sei se ela é boa, né, na pergunta, porque se for desconforme, estar desconforme, já passa uma ideia de errado. E não necessariamente, né? Você pode estar desconforme às políticas da OCDE e você ainda ter um programa de compliance bom. Ele vai ser um programa de compliance bom que não segue as regras da OCDE. Então, a palavra conformidade, eu acho que ela é negativa nesse contexto, pelo simples fato de que, como você mesmo reconhece e afirma, as políticas da OCDE não são obrigatórias, né? Elas são recomendações, diretrizes, guidelines. Então, a conformidade eu acho que não é exatamente uma boa palavra. Talvez aderência, não sei, então, uma outra palavra que não contenha dentro dela esse julgamento de valor tão forte assim. Vamos lá. Aí, com relação à parte nova da pesquisa, né, que eu não tinha lido, que são as perguntas, o questionário, na verdade, né, algumas observações pontuais aqui. Aí não sei se é uma crítica, sua proposta não era essa, mas é algo que me ocorreu, né? As perguntas que você fez, elas eram no formato sim, não, e essa até foi uma estratégia, né, que a gente discutiu na banca de qualificação. Eu só tenderia a, talvez, amenizar um pouco as inferências a partir dos resultados, porque eu enfim, porque saber se existe ou não uma aderência, né, das políticas, das fundações, das que têm programas de compliance, às orientações do OCDE, para você saber isso, né, ou chegar a uma resposta contundente sobre isso, não dá para você fazer isso com base no sim, não, né? Precisaria de uma análise qualitativa sobre os programas de compliance e uma comparação qualitativa sobre o programa de compliance da fundação com as recomendações do OCDE. Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado nas inferências, porque o sim, não, né, ele só te permite fazer uma constatação, né, de, ok, existe uma preocupação das fundações de incorporar preceitos ou orientações defendidas pela OCDE. Ponto. Não dá para você dizer se o programa de compliance é bom ou ruim ou fazer inferências desse tipo, né? Apareceu mais uma vez que minha internet está instável. Eu congelei de novo? Então tá. Então, é uma ponderação que eu queria trazer aqui por conta do tipo de pergunta que você resolveu fazer. E me incomodou bastante também, Natália, o fato de que muitas fundações responderam outro, né? A categoria outro ela ficou gigante em várias das perguntas. E isso talvez tenha a ver, aqui uma hipótese minha, com o fato de que a ideia do compliance, né, pode ser muitas coisas diferentes e a própria pergunta, né, você tem ou não um programa de compliance, muitas vezes pode não ser clara para a pessoa para a qual você pergunta. Porque justamente a noção de compliance ela é ampla demais, cabe muita coisa dentro dessa ideia. Não é algo muito definido.
Então, às vezes, a pessoa não sabe nem como responder essa pergunta, ela não entendeu exatamente a pergunta, entendeu? Eu acho que talvez tenha acontecido um pouco disso na prática. Daí a pergunta outro ter ficado muito grande quando você pergunta, por exemplo, se eles têm ou não programa de compliance. A categoria outro, nessa pergunta, foi enorme. Mas aí, logo na sequência, quando você pergunta por exemplo, se as fundações têm programa de gerenciamento de riscos, que acho que a gente poderia eventualmente enquadrar como uma política típica de compliance, né, você gerenciar riscos, muitas responderam que sim, uma proporção muito maior do que as que responderam que tinham um programa de compliance. Então, isso me sugere que a pergunta está obscura para a pessoa que recebeu essa pergunta. Ou porque ela foi formulada de uma maneira difícil dela entender, ou porque ela usou expressões de sentido em si não muito claro. Eu acho que a palavra compliance é uma palavra de múltiplos significados que muitas vezes é difícil de ser respondida na base do sim e não. Ou, por exemplo, outra pergunta que também ela é um pouco vaga, né? Você tem controle interno? O que isso significa na prática, né? Ter ou não controle interno? Que tipo de controle? O que você quer dizer com isso? Né? Acho que a pergunta ela talvez precisasse, né, ter sido mais bem direcionada para extrair a informação de modo mais consistente, né, do seu destinatário. Enfim, Natália, acho que era um pouco isso que eu tinha para dizer como crítica, apontamento, sugestões sobre o seu trabalho. E agradecendo mais uma vez a oportunidade por ter lido o seu texto nessas duas etapas, né, na fase de qualificação e na fase final de defesa aqui. Acho que é isso, Dalton. Obrigado, professor André, pelas suas ponderações, considerações sempre bem certeiras. Meu caro professor Robson, te passo a palavra. Novamente agradeço a vocês do convite. É um prazer estar com vocês hoje. Bom, primeiramente, mais uma vez, boa tarde, boa noite, professor Dalton. Muito obrigado, é uma honra estar aqui entre vós, Natália. Agradeço imensamente pelo convite e de estar aqui com o professor Meneguinho, professor André Rosilho, e por ter a oportunidade de participar dessa banca e desse trabalho muito interessante. É um tema instigante, é um tema importante, relevante, e eu quero de antemão, Natália, te parabenizar, assim como o seu orientador, professor Dalton, pelo brilhante trabalho e condução até aqui, né? E sei que não é fácil chegar até aqui, e essa pesquisa também não é nada fácil, em que as pessoas acabam não respondendo, e a insistência, a perseverança. Então, está de parabéns aí por essa persistência, tá? Só tenho aí a parabenizá-la por todo esse desempenho aí e por essa ideia. Faço votos até que prossiga com pesquisas desse tipo, que publique, que divulgue, porque isso é importante para a administração pública paulista, tá? E há poucas pessoas aí, infelizmente, militando nessa matéria. Pelo menos no estado de São Paulo, eu tenho notado que o tema ainda é tratado de uma forma um pouco incipiente, um pouco acanhada. Então, faz-se necessário aí que pessoas como você venha a sustentar essa bandeira aí. Antes de fazer umas duas perguntinhas aqui, duas provocações e perguntas, eu gostaria de tecer algumas considerações em geral, tá? Para você considerar ou não, se vale a pena, não sei se vale a pena no momento de uma eventual publicação ou reedição, né, para avaliar. Mas endossando aí as palavras do professor André já também expôs, e estendendo um pouco mais, eu gostaria aí de dizer que seria interessante, talvez, já no título, delimitar um pouquinho mais isso, dizendo que está a tratar aqui do compliance anticorrupção. Eu sei que há uma vertente muito forte do compliance hoje em dia no pilar anticorrupção, ok? Mas se nós pensarmos que a palavra é muito abrangente, que a doutrina do compliance, desde lá das suas origens, né, da questão de conformidade, quer do significado em inglês, do latim, e como isso veio caminhando, e que eu tenho compliance de A a Z, compliance tributário, compliance da saúde, compliance de seja lá o que for, eu penso que seria interessante, compliance de prevenção à lavagem de dinheiro, né? Eu penso que seria interessante já no título colocar que está a tratar aqui do compliance com foco na corrupção, tá? Ou algo parecido com isso. Dos aspectos formais, achei o texto muito bem redigido, tá de parabéns.
bem redigido, revisado. Confesso que eu não sou de me atentar muito à questão formal, eu acho mais importante o conteúdo, né? E meus orientadores sempre falavam isso, mas é claro, tem uma formalidade a cumprir e tem aquelas questões da ABNT, não sei se seguiu aqui a ABNT propriamente dita, mas assim, salvo engano, não sei, posso estar equivocado, essas regras mudam rapidamente, de tempos em tempos a gente acaba não acompanhando, mas salvo engano, as citações diretas seriam entre linhas simples. Não sei, eu vi que as citações diretas foram destacadas ali com entrelinhas, salvo engano, 1,5. Então, acho que era interessante dar só uma revisada nisso, embora o texto está muito bem redigido, muito bem organizado, e uma padronização, por exemplo, tem hora que aparece estado, questão de menor importância isso, por favor, mas hora aparece estado em maiúsculo, estado em minúsculo, estado de São Paulo, esse tipo de coisa, né? E também eu senti assim eu vi que você tratou na pesquisa no primeiro momento as fundações por letras, deu a sensação no primeiro momento que parece que seria uma pesquisa anônima que não iria identificar as fundações, não sei se eu me equivoquei nisso, mas depois eu vejo que os nomes das fundações aparecem. E então eu vejo que talvez seria o caso logo de imediato já ir nomeando a fundação por fundação e não utilizar letras ou algo para identificá-las, né? Até achei estranho porque, num momento, achei que elas não seriam divulgadas, mas no momento que menciona as respostas, aparece lá, não aplica ProSangue. Falei, ué, mas aqui apareceu o nome de uma, né? Isso aqui deve ser fundação. E depois, posteriormente, eu vejo que aparece o nome de todas elas. Questão de menor importância aí para avaliar. Sugeriria trazer alguns outros autores de compliance. Eu vi que citou a Ana é muito bacana, tive a oportunidade já de palestrar ao lado dela, excelente profissional, mas acho que valeria a pena citar também o Christian Lamboy, Giovanni e outros autores aí, outros ícones aí que têm se destacado no cenário brasileiro aí como compliance officer, que militaram aí em Volkswagen, multinacionais e que têm obras publicadas. Eu sugeriria repensar também para outras publicações, de repente agregar aí um pouquinho, uma pincelada desses outros autores aí que se especializaram no Brasil em matéria de compliance, tá? No tópico ali, acho que 1.3, 1.4, eu acho que era interessante também deixar claro que o referencial ali que está a tratar é no Brasil. Não sei, eu tive a impressão, no primeiro momento, como se fosse tratar do histórico da evolução do compliance em geral, e depois eu vejo que está se falando ali do Brasil, né? Então, eu acho que era legal deixar claro isso. Assim como quando citou pela primeira vez a Lei 8666, faz uma menção que ela, a revogada, a Lei 8666, eu fiquei até na dúvida quando foi mencionado, falei, provavelmente quando foi depositado ainda estava em vigor a 8666, mas depois eu vi que adiante, você falou da 14.133, da Lei Nova de Licitação, falei, então se foi tratado adiante, talvez lá atrás era o caso. Eu sei que você indicou como marco referencial, eu entendi, mas talvez era interessante deixar claro ali que a lei foi revogada. Como eu falei, são questões pormenores, né? Depois, no 1.4, eu vi que mencionou ali algo como a Convenção de Viena, que seria um marco, o que ocasionou a lei de lavagem no Brasil. Veja, na verdade, é um conjunto de fatores, né? A Convenção de Viena, de 88, é sempre tratada por todo mundo como marco histórico da lavagem de dinheiro. Apesar de ser tratada como marco histórico, e de uma certa forma mas ela não menciona em momento algum a expressão lavagem de dinheiro. Se pegar lá o original em inglês, você não vai achar lá money laundering em lugar nenhum, né? Então, que marco histórico que é esse, né? Veja, em verdade, é um marco histórico no sentido de trazer a ideia de política criminal, da repreensão enquanto crime autônomo do proveito do crime, e lá, naquele primeiro momento, da narcotraficância. Então, a Convenção trouxe esse comprometimento que os países partes que não suportavam mais a narcotraficância, não suportam até hoje, né? Isso aí é uma guerra sem fim, que eles iriam tentar fortalecer esse combate pela repressão de um crime autônomo, naquele momento ainda sem nome em iuris, né, tal, mas que se comprometessem a legislar, tipificar um crime autônomo do simples uso, manejo do proveito do crime, no caso lá, narcotraficância. E aí essa ideia depois foi expandida para outros delitos, né? Muitos penalistas foram contrários a isso no primeiro momento, alguns sustentando que isso era uma aberração. Olha, vocês não resolveram o problema aqui dos crimes pelos crimes já existentes, agora criaram esse outro monstrengo, esse outro soldado de reserva, que vai punir o cidadão duplamente só porque ele está utilizando o proveito do crime, né?
alguns invocando que isso seria um bis in idem, uma dupla punição pelos mesmos fatos, ou no sistema da common law, tal do double jeopardy, double punishment, double trial, né? Mas, enfim, acabou ficando por política criminal. Mas não dá para dizer que a lei brasileira 9.603 de 98 foi impulsionada pela Convenção de Viena por si só, até porque ela vem bem depois. A Convenção de Viena é de 88. Então, na verdade, o que impulsionou nossa lei brasileira foi mais a Convenção de Palermo, de organização criminosa, e a Convenção, e outras convenções aí posteriormente, principalmente antes dessas recomendações, melhor dizendo, né, porque as convenções também são depois de 98, mas principalmente as 40 recomendações do GAFI, tá? As 40 recomendações do GAFI que nascem lá de 88 para 90, de 99 para 89 para 90, desculpa, né? Mais precisamente em 90, e a partir dali, então, que começa aquela pressão internacional muito forte para que os países que passaram a fazer parte desse grupo de ação financeira internacional, né, do Financial Action Task Force, que se instalou ali na sede da OCDE, embora tenha um secretariado executivo à parte da OCDE, né? Na verdade, eu falo organismo, mas não é um organismo internacional, né? Ele não tem natureza jurídica de pessoa jurídica de direito público internacional. Ele é um grupo, uma força-tarefa, né? Mas que tem uma força e um peso muito forte, porque cria uma pressão internacional, né? Porquanto o país que não fizer parte daquilo não vai estar em conformidade e vai ser divulgado para todos os países, olha, país de alto risco de não combate ao crime, de lavar dinheiro, financiamento do terrorismo, e eu não quero saber aqui de ninguém transacionando com esse país, comércio exterior, câmbio, e aí de quem fizer também não senta mais aqui comigo. Né? Então, geram embargos indiretos, digamos assim, a pressão indireta acaba mitigando o país, acaba isolando ele da convivência internacional. Né? Então, não vai haver uma punição, não é uma corte internacional de justiça, longe disso, mas acabam havendo sanções indiretas, né? Então, o que mais impulsionou a legislação brasileira não foi só a Convenção de Viena por si só, né? Mas principalmente essas 40 recomendações do GAFI, que é o esmiuçar, digamos assim, das convenções de Viena e depois Palermo e Mérida, e das convenções antiterrorismo, né? Posteriormente, eu vejo que foi falado ali também no seu trabalho de integridade, governança. Eu acho que valeria a pena 1, 2, 3 parágrafos para diferenciar o que é integridade, o que é governança, isso no contexto de compliance e anticorrupção, acho que seria interessante, né? E talvez valeria a pena ali falar um pouquinho da figura do pacote anticrime, e em particular do tal do whistleblower, né, que é muito citado fora do Brasil, e aqui no Brasil há quem entenda que seria mais ou menos ali, não é bem isso, mas o artigo 15 do pacote anticrime da Lei 3.964 de 2019, né, que traz uma série de digamos assim, de mecanismos para assegurar e resguardar o denunciante, o informante, que é aquilo que você tratou no seu trabalho, né? Acho que complementaria um pouco mais, seria uma pitada, ali uma cerejinha do bolo, você falar um pouquinho do pacote anticrime, destacar isso, né, que há essas garantias por enquanto aqui no Brasil, e a figura do whistleblower, tal, talvez seria interessante aí fazer esse breve paralelo, né? Seriam basicamente essas algumas questões assim que me veio à mente, que eu acho que poderia se trabalhar talvez aí para complementar, se for o caso, se houver pertinência, se julgar aí que é interessante, né? E aí eu passo agora para 2 questionamentos. E junto nessa questão do pacote anticrime, talvez como esteve a falar do Estado de São Paulo, talvez mencionar alguma coisa já do PLC 26 de 2021, que pretende aí transformar a Corregedoria Geral da Administração Paulista na Controladoria do Estado de São Paulo, né? Eu nem acompanhei hoje, mas ia ser votado hoje lá o critério de votação, não sei se foi aprovado, não, hoje foi muito corrido, acabei não monitorando isso lá pela Lesp, mas eu sei que esse PLC 26 de 2021 está bem polêmico, né? Temos amigos nossos, delegados, que também estão trabalhando lá na CGA e que vão continuar trabalhando nessa controladoria, e é um tema interessante porque trata de integridade para todo o Estado de São Paulo, uma série de questões, talvez valeria a pena dar uma pincelada nisso. Mas, dito isso, eu vou trazer 2 perguntinhas aqui, uma delas um pouco até audaciosa, que foge um pouquinho aqui do teu tema, né? Foge, mas ao mesmo tempo não. Eu gostaria de ouvir a tua opinião depois sobre a questão penal, da responsabilidade penal, desses aspectos todos
porque a Convenção de Palermo e a Convenção de Palermo anti-organização criminosa, né? E que também fala de lavagem de dinheiro e corrupção, e a Convenção de Mérida, que fala de corrupção e lavagem de dinheiro, elas mencionam da possibilidade e inclinam-se fortemente na possibilidade dos países responsabilizarem também a pessoa jurídica criminalmente. A gente sabe que a responsabilidade penal da pessoa jurídica é uma coisa polêmica e complicada, né? Tem que se responsabilizar sempre o ser humano que está por trás também, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, o que você entende em relação a isso, o que você acha dessa ideia, se o Brasil deveria tipificar a responsabilização penal da pessoa jurídica na linha do que essas convenções já falam e na linha das notas explicativas da recomendação número 3 do GAFI, que reforça essa questão de responsabilização penal da pessoa jurídica, salvo se contrariasse o ordenamento interno do país e tudo mais, né? Então, o que você acha? Se valeria a pena tipificar? Ou até, numa visão até muito mais audaciosa, né? A gente sabe que o direito penal ele tem que ser ali previsto, tipificado, taxativo, né? Mas se acredita que já poderia, por analogia, sair responsabilizando penalmente, aí alguns defendem isso, sair responsabilizando penalmente também a pessoa jurídica ou só em matéria civil. E uma segunda pergunta é se, para além das fundações, né, seja pública, privada, mantida pelo poder público, estatais e não estatais, né, como bem falou o professor André aí, se para além das fundações acredita que deveria haver também o compliance e anticorrupção nos órgãos da administração pública em geral, se isso de repente deveria se tornar uma política de Estado, no Estado de São Paulo, né? E digo isso porque as recomendações do GAFI e até as tratativas internacionais destacam muito, quando falam do combate à corrupção, destacam muito a questão do monitoramento dos agentes públicos que ocupam funções de proeminência, chefes de Estado, de poder, seus familiares, executivos públicos, oficiais militares, enfim, aquelas carreiras de gerência que acumulam funções de ordenador de despesas, né? Então, funções de proeminência na administração pública e que também podem ordenar despesas, licitações, contratos administrativos, que são pessoas, portanto, mais próximas, aí, mais expostas à tentação da corrupção, coisas do gênero. E, por isso, essas tratativas internacionais tratam essa categoria de pessoas que nós citamos aqui como o PEP, né, o tal do pessoa politicamente exposta, né, que é um termo bonito aí para não dizer, pessoas que estão mais frágeis, aí, expostas à corrupção, né, o politically exposed person. E eu gostaria de ouvir o que você acha disso. Você acha que também a administração pública em geral, achei uma grande iniciativa da tua parte tratar disso para as fundações, e tinha que ser delimitado mesmo, é claro. Mas se de repente agora não valeria a pena num segundo momento e pensar no modelo que você construiu aqui, que investigou, né? Feitas as observações que o professor André colocou, da pesquisa e tudo mais, né? Mas se valeria a pena, de repente, criar um modelo, uma proposta e expandir isso também para os demais órgãos da administração direta, de uma forma talvez padronizada, né? Enfim. Então, gostaria de depois ouvir a sua visão com relação a isso. Muito obrigado, professor Dalton, mais uma vez. Um grande prazer estar aqui e poder participar. Eu que agradeço, professor Robson, sempre muito preciso também, essa parte internacional é sempre muito interessante, né? Sempre vai, quando você lê a legislação, não consta esse termo, é sempre muito específico. Quanto a ser PEP, sei muito bem o que é isso, você sabe, né? Uma vez PEP, sempre PEP, faz parte, mas ninguém também já foi, provavelmente com certeza, né? Isso nos persegue, esses investidores de despesa. Professor Meneguin, não sei suas condições aí como é que estão, mas se puder, te passo a palavra. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado, professor Dalton, pelo convite. Um prazer estar aqui, dividindo a banca com o professor Robson, o professor André. Bom, eu, por ser o último a falar, eu me beneficio, né, do que os meus antecessores já comentaram, concordo com tudo que eles falaram, Natália, mas algumas brevíssimas considerações e uma indagação para você. Bom, primeiro, o seu trabalho está muito bem escrito, né? A gente tem que enfatizar isso. Parabéns, viu, Natália? Muito bem escrito mesmo, linguagem clara, objetiva, direta, isso aí conta muito numa dissertação, não é sempre que a gente se depara com isso. Eu tenho que fazer também um elogio especificamente ao seu capítulo 1 sobre compliance. Eu achei
muito didático. Acho que para alguém que não conhece bem o assunto, ler o seu capítulo é fundamental, ele está muito bem explicado, então a pessoa consegue perceber tudo que é. Achei interessante o seu foco no setor público, como que você tratou disso. Então, assim, novamente, parabéns aqui pelo capítulo 1, achei bastante completo, bastante interessante, né? Tudo que você trouxe da OCDE, complementou muito bem a discussão, enfim, muito bom. Sobre os aspectos formais, Natália, eu concordo com o que os professores falaram antes, mas só algumas observações extras, especialmente sobre as citações, tá, Natália? Faz uma revisão no texto inteiro, né, antes da versão final a ser depositada, que vai ser publicada, porque tem algumas citações que não estão batendo com o que você colocou lá no final, tem algumas que no meio do texto, igual quando você cita Isabel de Albuquerque Pereira, você coloca a referência como ano e online, enfim, acertar isso, essas regrinhas, né, são importantes para a gente seguir o que as normas mandam. Depois você faz uma revisão nisso daí, que tem alguns pontos que merecem ser revistos. Sobre as questões, eu também tinha anotado aqui, sobre as suas perguntas que você fez para as fundações, né? Acho realmente que algumas poderiam ser mais bem trabalhadas, no sentido de você ter uma resposta melhor das fundações, né? O fato, igual o professor André ressaltou, o fato de ter várias respostas como outros, né? Chama atenção isso, a gente, né, acho que caberia um tratamento melhor no questionário para evitar isso. Mas tudo bem. E aí, eu fiquei pensando muito quando eu li seu trabalho, fiquei pensando assim, porque você coloca, né, na sua hipótese de pesquisa, no seu problema de pesquisa, isso tudo você quer mostrar que você quer analisar, né, se os programas de compliance das fundações estão em conformidade com as práticas recomendadas pela OCDE. E eu fiquei pensando muito, será que aquele questionário, os questionários que você aplicou, a amostra que você teve, né, 9 fundações respondendo em 16, será que isso permite você afirmar isso, né, afirmar que os programas de conformidade estão seguindo as normas recomendadas pela OCDE? E aí são algumas reflexões que eu queria trazer, e aí eu gostaria de ouvir você sobre isso. Por exemplo, a gente sabe que existem instituições formais e instituições informais, né? As regras postas podem ser formais e informais. Às vezes a gente tem uma regra formal, mas no dia a dia da empresa, no dia a dia da fundação, o que se segue são outras regras informais. E será que as fundações, devolvendo esse questionário para você, falando, eu tenho um controle interno, eu não tenho, eu sigo isso, eu não sigo aquilo, será que isso te permite realmente atestar que elas seguem as recomendações da OCDE? Uma simples resposta dessa? Então, uma reflexão que acho importante você fazer e até colocar numa conclusão que você considerou isso, enfim, já para você até tentar se defender de questionamentos futuros acerca do seu trabalho. Outra coisa, né? Mesmo a gente falando assim, as empresas, as fundações respondendo, eu sigo essas normas, eu sigo esses procedimentos de compliance, mas será que realmente seguem? Né? Será que o dia a dia ali, na rotina da fundação, aquilo é observado? Tanto que, se você olhar a literatura de compliance, e aí os professores André e Robson entendem muito mais do que eu sobre o assunto, você tem testes de aderência, né, para você ver se o compliance está funcionando ou não, né, para ver se realmente não é uma norma que está lá, mas que ninguém respeita, né, ninguém segue efetivamente. É muito bonita para falar, eu tenho compliance, mas na prática não funciona nada. Então, é o tipo de pesquisa que a gente falar que se aquilo é efetivo ou não, né? Se a fundação está em conformidade com as normas internacionais, eu acho que para a gente afirmar isso taxativamente, você teria que entrar, pelo menos assim, com uma fundação, por exemplo, escolhesse uma,
entrar dentro e ver os processos, né? Analisar lá dentro da fundação se aquelas normas realmente estão sendo respeitadas, se os processos internos estão levando aquilo em consideração. Então, eu só queria te ouvir sobre isso, porque eu pensei muito sobre isso. Será que uma simples resposta a um questionário, né, falando sigo, não sigo, tenho, não tenho, será que isso te permite dizer que o compliance está adequado às normas internacionais? Mas é isso. De resto, parabenizar pelo trabalho. Obrigado, professor Dalton. Eu que agradeço, professor Meneguin, pela sua participação, ainda mais com tantas adversidades aí que você teve nesses últimos momentos. Natália, você tem 20 minutos, então, vamos às 20 a 25 minutos para tentar fazer esse apanhado, responder objetivamente. Te passo a palavra. Novamente, agradeço aos professores. Tá certo, professor. Obrigada, professores, pelos comentários. Então, vamos começar pelo do professor André. Anotei aqui, a afirmação que a existência de um programa de compliance reduz a corrupção deve ser acompanhada de provas, e que não é necessariamente causa e efeito. Sim, concordo. Mas eu segui também, não fiz testes específicos para as fundações, mas eu segui o que eu li. Então, a maioria da doutrina fala que sim, que um programa de compliance pode reduzir a corrupção. Afirmar que ele reduz, eu concordo. É uma afirmação que tem que trazer provas, mas eu segui o que a maioria do que eu li, a maioria da legislação fala, dos autores, das doutrinas. E eu trabalhei um tempo nessa área e, sim, a gente não especificamente com as fundações, mas eu trabalhei com as empresas estatais. E a gente percebeu não efetivamente uma redução de corrupção, mas uma redução de erros que poderiam resultar em corrupção. Então acredito que sim, que um programa de compliance ele reduz a corrupção. Se um programa de compliance for bem feito, ele for seguido à risca, eu acredito que sim. Daí o professor também comentou que a parte de compliance está muito ampla. Só falar uma coisinha. Eu acho que eu tendo até a concordar com você, com a sua avaliação que você faz. Eu só acho que é importante o seu trabalho não fazer afirmações desacompanhadas de comprovações que não sejam que sejam mais você tenha como provar, né? Porque essa é a sua experiência, mas como é que você documenta a sua experiência no trabalho, né? Não, né? Isso acaba sendo impossível. Você teria que aludir a um trabalho, uma pesquisa, ou fazer você mesmo uma pesquisa. Então, é mais uma questão de calibragem da linguagem, do modo como você expõe as ideias no texto. Acho que isso resolve, entendeu? Você não precisa necessariamente achar um documento para demonstrar os efeitos positivos do compliance na realidade. Acho que basta reler o texto pensando nisso, né? Que o trabalho acadêmico ele não pode fazer afirmações dessa natureza desacompanhadas de uma prova, algum tipo de prova. Acho que é isso. Tá. Aí também o senhor falou que o compliance está muito amplo e o texto falou que serve para prevenir desvios, mas que o compliance é essencialmente repressor. Quando eu entrei na AMBRA, na verdade, eu tinha muito essa ideia atrelada de compliance, lei anticorrupção. Mas e nas próprias aulas, primeiras aulas que a gente teve aqui na AMBRA, eles falaram, desencana dessa ideia de compliance, lei anticorrupção, porque a lei é muito pequena para tratar do tema compliance. Ela traz um significado muito pequeno para o compliance. Então, eu tentei me distanciar um pouquinho dessa visão e por isso que eu procurei dar uma ampliada no compliance, para não ficar só nessa visão que traz a lei anticorrupção. Por isso que talvez tenha ficado um pouco extenso, um pouco amplo o significado de compliance no texto. O professor também falou das fundações, da natureza jurídica das fundações. Eu, na verdade, li bastante sobre isso, mas é extremamente confuso e ninguém chega a uma conclusão, e aí eu achei melhor não aprofundar nesse assunto, deixar bem raso no texto, só para trazer das fundações mesmo, porque isso não interfere no meu tema, e tem muitas correntes e eu ia acabar me perdendo. Então, eu preferi utilizar uma nomenclatura mais ampla, que pudesse abranger as fundações que eu estava tratando, do jeito que eu estava tratando, e não fosse uma forma errada de tratá-las.
E pelo que eu vi, é a própria fundação, na sua criação, que ela fala, a fundação pública, né, instituída pelo poder público, na sua criação ela fala qual a natureza jurídica que ela tem. Essa é uma vontade que depende do poder público. Eu, sinceramente, eu fiquei com vontade, mas eu não consegui, eu nem tive tempo, na verdade, que foi muito corrido esse final, de ver essas fundações que eu pesquisei, essas 16, se elas têm natureza pública ou privada. Eu não pesquisei isso. Na verdade, eu até devo pesquisar, porque é uma coisa que eu fiquei bastante curiosa mesmo. Mas também é uma coisa difícil de achar. Eu tentei dar uma pesquisada mais rápida assim, eu não consegui tipo, achar de cara. Acho que é uma coisa que é capaz que nem a fundação saiba me responder. Aqui o professor também falou da palavra conformidade nas políticas do OCDE, que talvez poderia ser substituída por uma palavra melhor, como aderência. Concordo, poderia ter substituído por aderência, mas é que eu usei conformidade, na verdade, eu e o professor Dalton, a gente mudou essa palavra, na verdade, 1 milhão de vezes para achar uma palavra que se adequasse bem. E a gente preferiu usar conformidade porque todos os programas reconhecidos pela excelência de compliance que eu pesquisei, todos tinham todas essas práticas que eu coloquei da OCDE. Não tinha nenhum programa que não tivesse essas práticas que eu trouxe nas questões. Então, eu achei que seria uma boa palavra para usar, sim. Também o professor perguntou pelas questões de sim ou não. Não é possível saber se o programa é bom ou ruim. E muitas fundações responderam a alternativa a outro. E isso dá pela amplitude do compliance. Eu concordo e eu acho que as duas questões elas têm basicamente a mesma resposta. Eu não sei se o pessoal não sabe responder ou pessoas despreparadas responderam ao questionário, mas algumas pessoas me ligaram, eu conversei por e-mails com algumas, e elas simplesmente não tinham a menor ideia do que estava perguntando aquele assunto. Então, se eu fizesse uma pergunta um pouquinho mais complexa, com um pouquinho mais de alternativas, eu tenho certeza que eu não teria uma resposta eficaz, porque não sei se eles responderiam sim ou não, é uma coisa que eles sabiam responder. Mais que isso, eu não tenho certeza se eles conseguiriam responder. E foi bastante difícil fazer 9 Natália, só uma coisa, não fala isso, que as pessoas não eram capacitadas, não, porque aí você bota em descrédito todo o questionário que não, você mas aplicou. Quem respondeu, professor? E, tipo, eu conversei com pessoas que conheciam do assunto, mas eu não sei se foram elas que responderam, esse é o problema. Mas, pelas respostas, eu percebi que foram respostas verdadeiras, que nem tem uma lá que respondeu, eu não sei se tem código de conduta e integridade. A pessoa respondeu verdadeiro, eu acredito na questão dela, mas eu não sei se ela seria a pessoa ideal para responder. Mas eu mandei vários e-mails, a maioria foram para os diretores das fundações, e se eles deixaram essas pessoas responder, eu não posso fazer nada. Eles que colocaram essas pessoas para responder pela fundação. Agora, aqui eu tenho alguns questionamentos do professor Robson. Peraí, só um segundo. Professor André, você está por satisfeito? Você quer reperguntar? Tem mais alguma coisa que eu esqueci, professor André? Acho que não, acho que está tudo certo. Ficou claro para mim. Ok, obrigado. E do professor Robson, o professor me trouxe bastante dica. Obrigada pelas dicas, professor. Obrigada pelos ensinamentos que é difícil achar, como a importância da Convenção de Viena no marco histórico da lavagem de dinheiro, que ela não é tão importante assim, que tem coisa bem mais importante. Eu anotei tudo, eu vou dar uma pesquisada. E elas possuem bastante relevância, todas essas dicas, e eu vou tentar adaptar, sim, essas dicas no trabalho para fazer uma futura publicação ou melhorar o trabalho. Em relação às questões, o professor perguntou responsabilidade penal. Os países podem responsabilizar a pessoa jurídica criminalmente. O Brasil deveria tipificar a responsabilidade penal da pessoa jurídica? Eu acredito que sim, professor.
eu acho importante, nesse caso de lavagem, lei anticorrupção, a gente tem que cercar por todos os lados, sufocar de todas as formas que a gente consiga. Então, tipificar a pessoa jurídica eu acho importante para prevenir, sei lá, que utilize-se dessa pessoa jurídica para cometer os crimes. E não só a responsabilidade penal, mas a pessoa jurídica em si. Se for uma pessoa jurídica, sei lá, muito grande, com renome, ela talvez possa, como eu posso falar? Ela possa estar acima de qualquer suspeita. Então, acho que é importante, sim, responsabilizar essa pessoa e colocar isso na mídia, colocar para as pessoas, tipo, algum lugar que você possa ver, essa pessoa jurídica já foi responsabilizada por isso, num processo de due diligência, ficar bem claro que ela não tem atos, está cheia de atos não conformes, na verdade, atos de corrupção. E o professor também perguntou, para além das fundações, deveria haver o compliance nos órgãos públicos? Eu acho que com certeza. Pesquisando para fazer o trabalho, eu vi bastante coisa interessante. Compliance em vários órgãos que eu não achei que tinham e tem, como eu vi alguns órgãos, gabinete de vereador, gabinete de deputado, que eles possuem programa de integridade. Eu achei isso bem legal. Próprias prefeituras, câmaras, as prefeituras, tem vários lugares de programa de compliance, maioria prefeituras e gabinetes pequenos. Mas eu achei bem legal. E essa ideia que eu tive para fazer o trabalho, ela veio da Lei 13.303, que trata do compliance nas estatais. Aí eu pensei, se as empresas estatais têm que ter um compliance, por que não as fundações? Eu acho que a mesma ideia vale para esses demais órgãos da administração. Se as empresas, as fundações têm que ter um compliance, por que não todos os órgãos da administração? Ainda mais esses que são maiores, que tratam com mais dinheiro que recursos públicos. Eu acho muito importante. Eu acho que todo mundo que trata com recurso público deveria, no mínimo, ter algum código de integridade, um programa não precisa um programa de compliance completo, mas regras de compliance e integridade eu acho que seriam básicas para esses tipos de órgãos. E agora as anotações do professor Fernando. Só um segundo, o professor Robson está satisfeito com... quer reinquirir? Não, perfeito, professor Dalton, satisfeito. Mas, Natália, não precisa deixar de lado a Convenção de Viena, ela é importante também, tá? É um marco, de uma certa forma, por conta dos verbos. Os verbos da lei de lavagem, na verdade, decorrem dela, e ela impulsionou essa ideia de reprimir o proveito do crime em geral, né? Que depois avançou-se para o crime em geral, naquele primeiro momento da narcotraficância, tá? Mas está de parabéns, é isso aí mesmo, é essa linha. Gostei muito também da parte que você falou do due diligence, da abordagem baseada no risco. Aliás, recomendação número 1 e 10 do GAFI, né? Só uma questão, que depois você pode usar até como benchmark. O GAFI, ele, na sua metodologia de avaliação, né, eu faço parte como avaliador de país por lá, eles utilizam a metodologia de 11 resultados imediatos. Então, eles vão olhar a conformidade, se o país segue as convenções, se a legislação está conforme, depois eles vão pedir, agora as estatísticas. Quantos casos, quantos indiciamentos, quantas prisões, quanto perdimento de bem, quanto isso, quanta cooperação jurídica, isso, aquilo, para verificar a efetividade daquilo que você tem na legislação, porque você pode ter no papel uma coisa e na prática não conseguir cumprir, né? Ou ter um programa de compliance, como você disse aí, como falam popularmente, só para inglês ver, né? Então, ali os 11 resultados imediatos permitem a mensuração de se aquilo está funcionando na prática, se o sistema de compliance, no caso da prevenção à lavagem de dinheiro, funciona, né? Então, de repente, dá até para você se inspirar ali, pegar um benchmarkzinho e tentar criar até um modelo para mensurar efetividade como propostas futuras de pesquisa, sei lá, talvez seja uma coisa interessante, tá? Mas parabéns aí mais uma vez, obrigado, professor Dalton. Obrigada, professor. Agora, aqui, que eu anotei do professor Fernando. O professor falou, e o professor Robinson também falou das citações. Na AMBRA não é a BNT,
tem um outro nome que eu esqueci agora, mas eu segui o livrinho que foi me passado. Então, pelo livrinho que eu segui lá, estava certo, mas eu posso rever, falar com a Leana, falar com o pessoal da Ambra para ver se eu fiz certo mesmo. E o professor também comentou que eu poderia fazer perguntas melhores para obter melhores informações das fundações. Eu concordo também, professor. Eu, inclusive, tinha feito antes as mesmas perguntas, só que com várias respostas. Eu acho que até na banca de qualificação eu tinha colocado, tinham várias respostas. Acho que todas essas intermediárias de sim ou não tinham 5 tipos de respostas. Se adequava parcialmente, não adequava. Mas, como eu comentei antes, para eu conseguir uma resposta certa, eu e o professor Dalton, na verdade, a gente achou melhor pegar respostas de sim ou não. Porque foi bastante difícil conseguir essas respostas das fundações. E eu acredito que se eu fizesse respostas mais complexas, talvez menos fundações tivessem respondido e talvez tivessem respondido errado. Não saberiam responder ao certo. Então, eu achei que respostas de sim ou não foi adequada para utilizar agora nesse tipo de pesquisa que eu fiz para esse tipo de trabalho. O senhor também perguntou: o questionário e a amostra permitem fazer as afirmações que as normas da OCDE estão sendo seguidas? Então, esse é um ponto que eu pensei muito antes de fazer o trabalho, que sim ou não, a gente tem a informação deles. Então, eu acreditei no que eles falaram, e para mim, se eles falaram sim, então eles estão seguindo. Mas eu concordo que fazer uma pesquisa dentro da fundação, perguntar como é que eles fazem isso, é o ideal para conseguir afirmar isso. Mas no trabalho, eu utilizei o que eles falaram. Eu não acredito também que uma fundação, sei lá, se eu estou sendo ingênua, iria mentir nesse caso, ainda mais que elas foram identificadas. Então, eu não sei se elas iam mentir, falar, a gente tem, mas não tem. Mesmo porque, quando se trataram de perguntas mais complexas, algumas práticas que elas não sabiam, a maioria respondeu não. As práticas mais básicas, elas responderam sim, que quase qualquer empresa tem. Então, eu acredito que elas responderam com verdade, sim. E eu segui aqui mais ou menos o que a lei 13.303 fala, que nem eu trabalhei com a lei. E nas empresas públicas. Então, eles tinham que ter um código de conduta e integridade. Não podia ser o melhor código do mundo, mas se eles tivessem um código, que todo mundo da empresa soubesse, todo mundo tivesse ciência desse código, e o código tivesse as regras que tem na lei, então esse código, sim, ele contaria como um código e, sim, pode falar que eles têm um código de conduta e integridade. Então, eu segui por essa linha aí. Teve mais alguma questão? Não, você respondeu, tá certo, Natália, respondeu sim. Então, tá satisfeito, professor Meneguin? Está satisfeito? Então, Perfeito. Natália, agora a gente vai te deixar aqui um pouco sozinha. O Alfredo falou que a Ambra usa APA ou APA ajustado, tá? Então, por isso que não está nas normas da BNT, já era essa, o sistema da Ambra é diferente. André, Robson e Meneguin, a gente vai ter que sair dessa sala agora e ir para uma outra, então se vocês se perderem no caminho dos links, vocês me avisam que eu tento resgatá-los. A Natália fica aí sozinha um pouquinho, tomando que a gente vai para a deliberação. A gente já se encontra. Professor. E aí, Natália, vamos matar o tempo aqui. Eu não estou te ouvindo, não, Bom, tá mudo. Eu pedi pro pessoal aparecer, mas acho que a Karen e... a Karen tá aí. Oiê!
saibam que o que vocês falaram vai ficar gravado e disponível no YouTube para sempre, tá? Então, assim, é sempre bom a gente repetir isso. Toda vez que eu entro nesses intervalos, eu comento isso, porque o intervalo não está sendo privado, né? O intervalo meio ainda público. Depois o pessoal da banca vai poder ver se eles quiserem e outras pessoas também. Mas diga lá, Karen. Parabéns, Natália. Obrigada, Karen. Está Foi tão bem nervosa sim. igual eu tô para você que semana que vem? Meu Deus, eu tô com dor no meu estômago. E ele ele me avisou um pouquinho antes de começar a tua banca. Já tô aqui sentindo já a pressão. Mas você foi super bem, fica tranquila. Tá ótimo. Conseguiu responder tudo enfim, esse negócio de fazer pesquisa durante a pandemia dificultou muito, né? Para mim também, porque eu tinha várias ideias de pesquisa e no final fiz jurisprudencial por conta disso. Muito difícil ter acesso aos dados, né? Sim, e a gente fez bem na época de pandemia pesada, né? Não dava para ir em lugar nenhum, ninguém estava lá presencial, estava todo mundo em home office. Várias coisas que eu perguntei também, o pessoal não conseguia responder, porque falou que estava na empresa, eles estavam em home office. Sim, bem isso. Enfim, a gente tem que aprender a lidar com o que a gente tem, né? Trabalhar com os dados que foram obtidos. Esse também foi o meu caso. E o tribunal também, eu entrei em contato pela minha pesquisa, nem resposta, nem por telefone, nem e-mail, nem nada. Então, é complicado. Mas a sua pesquisa ficou completa. Eu acho que tranquilamente dá para auferir as coisas que você foi, né, que você observou nas conclusões e tal. Eu acho que está bem ok, bem tranquilo. Fica tranquila. Porque no começo eu achei que eles não iam responder, assim, responder com verdade, mas pelas respostas eu vi que eles responderam. Um monte de coisas responderam, não sei o que é isso. Então, tipo, eu percebi uma verdade nas respostas. Sim. E é igual você falou, né? Não é tua culpa que as pessoas que foram eleitas para responder a pesquisa, né? Tem como você atestar a veracidade do que foi dito por uma outra pessoa, né? Mas eu acho que, sabe, se você for fazer um doutorado, compensa fazer uma qualitativa em uma fundação. Vai ser interessante, assim, uma complementação, sabe? Não para agora, né? Para agora, não. Mas tem algumas que estão bem desenvolvidas, eu vi. Tem umas que estão totalmente perdidas, mas eu vi que tem umas que estão bastante desenvolvidas no tema. Tem umas, inclusive uma que me ligou esses dias, que queria algumas orientações sobre o tema. Eu achei super legal eles se preocuparem com isso. Ai, que legal. Sim, que legal. Nossa. E acho que atende totalmente o objetivo de uma pesquisa acadêmica, né? De criar autoridade no assunto e tal. Super legal. Essa pesquisa é muito relevante. Eu achei interessantíssimo. Eles falaram que eles têm a mesma dificuldade que eu tive no trabalho. Fundação precisa de compliance? Para que compliance em fundação? Qual o objetivo? Aí eles pediram para enviar o trabalho para eles conseguirem compreender qual a importância do compliance nas fundações. Que legal. Olha, né? Foi atingido com sucesso o objetivo do trabalho. Verdade, fiquei feliz. Que bom. Também, Kiko. Mas parabéns, fica tranquila. Esse tempinho aí parece que a gente vai morrer, né? Quer falar, Alfredo? Não, tô só escutando a conversa de vocês aí. Enfim. Não, achei legal que o professor Fernando tem aula às 8, então eu posso, no máximo, infartar por uns 20 minutos. Quem é que tem aula às 8? Professor Fernando. Ah, Fernando. Boa. E ele tá, coitado, tá com problema. Problema na coluna, né? Hoje. E você, Karen, já tem data da tua banca? Dia 20. Dia quanto? Agora. 20. Semana que vem. No mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Não, falei para o professor.
Meu feriado inteiro eu só fiquei pensando nisso. Eu nem conseguia aproveitar o feriado. Toda vez que eu piscava, me vinha banca, banca, banca. Eu falei, nossa Senhora. Até o feriado demorou para passar. Ainda bem que ele me falou só hoje, porque meu aniversário foi sábado. E eu fiz festa e tudo, e eu ia acabar com o meu aniversário se eu tivesse sabido disso antes. Tá sozinha, Nath? Quem que vai estar aí para comemorar com você? Eu estou no escritório, acho que meu sócio deve estar aí ainda. Eu estou ouvindo barulho. Tem que sair tomar uma depois dessa, misericórdia. O bom é que parece segunda, mas não é, né? Já é quarta. Já é quarta. Até pensei em fazer em casa, mas eu falei, vou sair 1h30 antes do escritório, mas eu falei, não, vai que hoje eu pego o trânsito do mundo e não chego em casa no horário. Dá meia hora da minha casa, mas eu falei, vai que melhor ficar aqui. Você mora onde, Nath? É capital mesmo? Eu moro em São Paulo, moro em São Caetano, é ABC. Meu escritório é na Vila Mariana. Entendi. É tipo eu aqui, só que a diferença é que é 2 países. Dá mais ou menos o mesmo tempo, tipo, mais ou menos 30 minutos de carro, se não tiver muito trânsito. Daqui em Foz, né? Você trabalha em Foz? Eu trabalho em Foz. Agora não, né? Agora eu trabalho home office, mas em Foz eu trabalhava. Tinha escritório e tudo. Depois dessa pandemia, a ponte aqui, Nath, ficou fechada 9 meses. Eu tenho um amigo que faz medicina aí, ele estava desesperado que ele não conseguia entrar. 9 meses ficou fechada, a gente ficou 9 meses sem ter como passar, sem ver ninguém da família. E daí até você poderia ir, mas daí não podia voltar, né? E meu marido tem empresa aqui, então a gente até cogitou na época eu ir para Foz e ficar lá e tudo, mas daí não teve condições. Aí foi muito afetado todo o comércio, sabe? Por causa do centro ali, né, aqui de Cidade Leste, onde tem as compras e tudo. Nossa, bem ruim foi para essa região, assim, pelo isolamento, né? Eu imagino que a última vez que eu fui para aí, eu acho que eu nunca tinha visto tanta gente junto. Fico imaginando, nem consigo imaginar essas ruas vazias. Afetou muito. Era uma tristeza. Às vezes a gente precisava ir ali no centro, né, fazer algum documento, questão de cartório, alguma coisa. E era muito triste mesmo. Enfim, mas graças a Deus, espero que de agora para frente melhore tudo, né? Parece que vai, né? Espero. Também espero. Eu vi que Foz ficou fechado há um tempo também, né? Sim. O casamento em Foz, o casamento foi remarcado. Na verdade, foi em Gramado o casamento, foi semana atrasada. Porque Foz estava fechada. Tipo, falei, caramba, a cidade inteira fechou. Fechou tudo. Foi bem complicado. E só que o pessoal passava legalmente, né, pela ponte e pelas fronteiras secas que tem por aqui por perto, né? E aí isso aumentou a contaminação, porque quando o Paraguai fechou a ponte, fechou as fronteiras, não tinha caso ainda de Covid. E aí começou a ter, então o pessoal estava passando, né? Só um minuto. Não tem cutucar lá, Alfredo, um mecanismo? Oi? Quando tinha Nextel, aquele alerta. Não,
um mecanismo assim cutucar lá para ver se vai mais rápido. Não. Ah, meu Deus, calma aí. Deixa eu ver aqui. Calma aí que o Dalton me mandou uma mensagem aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. O que é? Já falo com vocês, vou deixar vocês aí. E atender da minha filha aqui, Nath. Quantos anos tem sua filha? 3. 3? Uhum. Caramba, quando começou a pandemia, então ela era pequenininha. Oh. Que lindo. Oi. Sim, não tinha, não, filha, vai mais pra lá, não tinha nem 2 anos. Foi difícil também essa parte. É ficar com criança o tempo inteiro dentro de casa, né? Sem ir pra escolinha, sem ver amiguinho. É, e isso deu uma bloqueada no convívio social, né? Sim, Ficou com medo de um monte gente. de criança nessa situação também, que estava na idade de entrar na escolinha, não entrou e, tipo, sei lá, atrasou a fala, tá envergonhadinho agora. Bem isso. Não tem nenhum costume de falar com ninguém, de, meu Deus, uma festa, fica assustada com barulho, tudo. Mas é assim. A pandemia causou um pouquinho. Foi. Só tá o Marcelo de aluno, né? Acho que é, né? Eu, você e o Marcelo. Tem um Gilberto também. Acho que não tô conseguindo ver aqui.
Nossa, deu quase 3 anos de curso, né? Com o tempo da apresentação agora. Sim, para mim também, meu Deus. E ainda eu ainda peguei um atestado de 15 dias durante a confecção do trabalho. E aí me atrasou mais ainda, porque eu acho que a minha apresentação era para ser antes que a sua. Foi antes da qualificação eu peguei. Eu acho que eu comecei antes, se eu não me engano. Tipo, consegui orientador antes e tal, sabe? Uhum. E daí, por causa do atestado, ainda fiquei mais atrasada. Nossa, mas pensar que faz 3 anos, não parece que faz 3 anos. Eu acho que a parte mais difícil foi agora, o final, para fazer a dissertação. Sim. As aulas estavam bem legais. Não, era super ok. Eu lembro que no começo eu voltei a trabalhar. Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu estava em casa de licença maternidade. Aí eu voltei a trabalhar, conseguia conciliar tudo, as aulas e tal. E aí eu pensei, vou adiantar o trabalho de conclusão, tipo, para fazer 6 meses atrás, sabe? Uhum. No começo do ano. Na verdade, no meio do ano passado eu queria fazer. E daí, por causa da pandemia e ficar em casa e tudo, meu Deus, ficou fora de cogitação. Sim. Eu Bem também não puxado. consegui adiantar nada. Você ainda com filho, pior ainda, né? Sem chance em casa. Não, as madrugadas adentro, né, que eu vou. Eu brinco com... Não, e eu tenho uns probleminhas, né, de ansiedade e tudo. Eu brincava com o professor que ele nos orientou, eu e as vozes da minha cabeça. Nossa, mas é verdade. E meu pai ficava me zoando. Tinha dia que ele pedia para fazer um monte de coisa. Nossa, pai, não fala comigo porque tô ocupado. Ele, não, isso aí você pode fazer da meia-noite às 6 da manhã. Faz o que eu quero agora. Sim. Algumas vezes eu fiz da meia-noite às 6. Só que, vê se aconteceu isso com você também. No final, tipo, os últimos dias mesmo, depois que eu falei com você sobre a formatação e tal, parece que me deu um negócio. Eu comecei a escrever, assim, desesperadamente. Tudo que não me veio até naquele momento, no final eu queria escrever, sabe? Eu acho que eu escrevi, tipo assim, 40 folhas em 2 dias. Daí eu não conseguia parar. Comigo também. Eu não conseguia parar. Eu olhava e falava, não, mas eu posso colocar ainda mais coisa, e mais coisa. E aí eu escrevia mais um parágrafo, 2, 3, e foi. Meu Deus. No final, e eu acho que eu entreguei, mas eu queria ter feito um monte de coisa diferente agora, sabe? O meu eu queria ter feito mais coisa, mas eu não consegui, porque não dava para ir nas fundações. Então eu tive que me contentar com o que eu consegui fazer. Uhum. Mas se tivesse normal, talvez eu teria ido conversar com a pessoa, tipo, levado o questionário para ela responder, explicado. Uhum. Mas não deu. Cara, mas depois de hoje, você já pensou que você tá livre? Meu Deus! 3 anos, Natália. Espero, né? Claro que tá. Vai estar sim, vai estar. Nossa, mas 3 anos demorou, né? A faculdade tem 5, aqui teve 3, pelo amor. Mas é igual minha mãe falava para mim quando eu não queria fazer direito, porque era 5 anos, que eu não queria fazer direito. Aí eu não consegui, eu passei em outros vestibulares, vários, mas por várias questões, e daí eu ganhei bolsa do ProUni para fazer direito. Eu não queria fazer, daí minha mãe disse assim, falei, nossa, mas eu vou fazer um curso que eu nem quero e vai demorar 5 anos, tem uns de 3, 4 aí, posso fazer qualquer outro. Daí ela disse assim, se você fizer, passa, e se você não fizer, passa também. Né? Verdade. Aí eu fiz, e daí eu gostei, menina. Agora eu já agarrei um nojo, mas eu gostei por um período. Não, mentira, eu gosto. Não, mas a faculdade passou rápido, advogo. A faculdade também passou rápido, aqui passou rápido, o que demorou foi a dissertação. Também.
Parece que tem uma eternidade, uns 100 anos que eu estou dissertando. Ai, ai. E vai fazer um doutorado, também? Nath? Hã? Você advoga também? De folga? Advoga. Advogo. Eu estou parando, na verdade. Eu não quero mais fazer nada litigioso. Estou prestando consultoria. Mas eu migrei de área depois do mestrado. Legal. Vai rolar um doutorado, Nath? Daqui uns 5 anos, quem sabe? Tem Agora eu preciso coragem? do meu cérebro funcionando aqui. O cérebro está esturricado agora. Você é masoquista o suficiente? Não, quando eu entrei, eu falei, nossa, vou acabar o mestrado, vou fazer um doutorado, né? Agora, quiçá, daqui uns anos, talvez eu faça um. Olha, a gente tem aí uns 4, 5 doutores só nessa chamada. E eles estão de parabéns, porque, olha... Verdade. Puxado. Você deu uma olhada na pesquisa do professor Dalton, por acaso? De doutorado? Dei. Cara, eu fiquei de cara que o meu também era jurisprudencial, né? Eu primeiro comecei com corte temporal de 10 anos, daí comecei a pesquisar e vi que para trás de 2016 inviabilizava porque não dava para coletar os dados. Voltaram. Pronto, voltamos para cá finalmente. Voltamos, Natália. A demora não foi por nenhuma grande questão, foi uma questão técnica, na verdade, que um dos professores não estava conseguindo assinar a ata. Então, a gente estava resolvendo questões técnicas, tá? Não era sobre o mérito do trabalho. Fique tranquila, sei que você quase infartou nesses minutos, perdeu alguns anos de vida, e essa culpa do André Rosilho. Fique tranquila quanto a isso. Eu estava aqui falando, vamos dar um jeito de voltar para lá, que vai estar passando a mensagem errada. Eu, Dalton, aqui fazendo essa gracinha. Agora é brincadeira. Ainda bem que eu fui conversando com a Karen, senão eu tinha infartado aqui. Relaxa, a Karen infarta semana que vem, isso é o de menos, ela já tá preparada. Bom, mas sem mais delongas, que são quase 8 horas, o professor Meneguin pediu desculpa ter que se ausentar, ele ficou com muita dor de repente, ele não vai poder participar dessa sessão final, mas ele participou da discussão. Natália, parabéns, você está aprovada, gostando muito do seu trabalho, peço só que você veja as sugestões da banca, né, para fazer essas revisões finais, e continue com o trabalho, publique, que ele tem realmente grande futuro. Tá bom? Então, em nome do André, do Robson, ninguém te parabenizo. Obrigada, professor. Parabéns. Tá livre, acho que vou até abrir uma garrafa de vinho agora para comemorar. É necessário. Merecido. E prossiga com os estudos. Exatamente. Mas não vai dirigir, está no escritório ainda. Então, beba em casa. Vai para casa primeiro e aí se bebe. Vim de Uber hoje, professor. Já foi na maldade já com o Uber. Deu rodízio, eu falei, não, vou de Uber, não vou ficar esperando até 10 horas, não. Muito bom. Então é isso, Natália. Acabou. Agora é com você fazer as revisões, depois da versão final, e aí semana que vem está presente na banca da Karen, para ela também sentir um pouco, ela já sentiu o que é a banca, para ela sofrer um pouco semana que vem, e o Alfredo se diverte tudo gravando. Talvez a melhor coisa da banca de defesa seja ter a alforria do Dalton, né? Que eu teria esse alívio se eu estivesse no seu lugar. Mas, enfim. Verdade. Professor Dalton puxou a corda bem, agora ele está soltando, ainda bem. Parabéns, Natália. Obrigada, professor André. Obrigada, professor Robson. Parabéns, obrigado. Só agradeço, André, Robson, muito obrigado pela presença, por estarem aqui. A gente se fala depois. Muito obrigado. Obrigado, Dalton. Obrigado, Dalton. Obrigado. Tchau, Alfredo. Um abraço. Obrigada, tchau, professor tchau. Dalton. Obrigada por tudo. Tchau. Obrigado. Abraço a todos. Tchau, tchau.